tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que eu tenho certeza que no último ano preocupou muitos estudantes de medicina. E eu vou confessar que me preocupou muito também, que são as aulas online do curso de medicina, né? A Medicina EAD. Desde março do ano passado, de 2020, quando a pandemia do Covid-19 chegou aqui no Brasil, as aulas de todas as faculdades começaram a acontecer de forma online. E eu tenho certeza que foi uma adaptação muito grande para todas as faculdades de todos os cursos. E na medicina não foi diferente. Mas eu acredito que na medicina, e assim como em outros cursos da área da saúde, essa adaptação foi ainda maior. Porque a gente sabe que medicina é um curso que a gente aprende colocando a mão na massa, né? A gente aprende com as aulas práticas. Nesse meio tempo, em todo o Brasil, aconteceram diversas situações. Tem algumas faculdades que até hoje estão tendo aulas só de forma online. Tem algumas que estão tendo as aulas teóricas online e as práticas presenciais. Eu acredito que as maiorias das faculdades estão adotando esse protocolo, mas algumas faculdades inclusive já retornaram às aulas teóricas de forma presencial, gradualmente, né? Mas seja qual for o protocolo de segurança que a tua universidade adotou, eu tenho certeza que em algum momento tu parou e se perguntou: que tipo de profissional será que eu vou me formar cursando medicina EAD? Será que eu vou me prejudicar se eu me formar tendo aulas online? Então eu decidi fazer esse vídeo para te contar como eu lidei com essa situação da melhor maneira possível e para te ensinar também como aproveitar a melhor forma possível a medicina EAD. Se você tem interesse em mais assuntos sobre medicina, por favor, se inscreve no canal. Isso me ajuda bastante para que eu possa continuar trazendo vídeos sobre a medicina para vocês, tá bom? Bom, galera, em primeiro lugar, o pensamento que mais me ajudou a lidar com esse momento foi lembrar que todos os estudantes de medicina do país, e inclusive do mundo, estão passando por isso agora. Não é uma situação isolada que está acontecendo só no meu estado, por exemplo, em que eu me sairia prejudicada em relação ao resto do país. Não, não é isso. Tá todo mundo passando por isso agora, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma situação. Então eu tento pensar assim: eu posso fazer algo para tirar o melhor proveito possível dessa situação e me destacar, conforme as possibilidades do momento, né? Ou posso não fazer nada e posso ficar me lamentando, ficar falando: nossa, como essa pandemia estragou a vida de todo mundo. Posso continuar não fazendo nada e continuar estagnada no mesmo lugar. Eu, obviamente, escolhi a primeira opção, então eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo dicas do que vocês podem fazer para tirar o melhor aproveitamento possível nesse momento de medicina EAD. Mas antes de começar a dar as dicas para vocês, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Não é porque eu achei um meio de me destacar nesse período que eu seja uma máquina de produtividade e que eu esteja todos os dias 100% do tempo produzindo. Não significa isso, tá? Eu acredito que nesse momento de pandemia, ninguém tá 100% bem. Eu acredito que todo mundo tem esses momentos mais introspectivos, que para refletir como é ruim essa situação que a gente tá vivendo. Acredito que ninguém mais aguenta também ficar tanto tempo em casa. Ninguém mais aguenta ver tantos mortos, tanta gente doente, seja conhecida ou não. Então, eu só queria dizer que tá tudo bem se você tiver os seus dias ruins, sabe? O que eu faço quando isso acontece comigo é respeitar. Eu respeito aquele meu dia ruim, eu tiro aquele meu dia pra não fazer nada ou pra fazer menos coisas. Eu descanso, eu respeito aquele meu sentimento pra no dia seguinte voltar com tudo pra rotina, sabe? Eu acredito que quando a gente tenta produzir o máximo, mesmo não estando bem, eu acredito que a gente faz a coisa mal feita, sabe? Então, quando isso acontece comigo, eu procuro respeitar. Então tá, vamos lá pras dicas. Dica número 1. Tente assistir as aulas online como se você fosse sair pra ir pra faculdade. Sim, gente, tentem levantar, tomar um bom café da manhã, tirar o pijama, trocar de roupa, sentar em uma mesa no seu cantinho de estudos com seu caderno para fazer anotações, como se você realmente fosse para uma aula presencial. Eu sei que é muito tentador acordar ali 1 minuto antes de começar a aula, assistir a aula deitado mesmo, de pijama.
Só que isso faz com que a chance que tu preste atenção na aula seja muito pequena. Porque é muito tentador tu estar ali na cama de pijama mesmo e voltar a dormir, né? Então tenta fazer isso como se tu fosse realmente para a faculdade, porque isso vai aumentar a chance e muito de tu se concentrar na aula. E aqui, dentro dessa dica 1 mesmo, eu vou dar uma subdica, que é para te tentar, pelo menos uma vez, ligar a câmera e conversar com o teu professor. Mas aí tu vai me perguntar, mas como que isso vai me ajudar? Bom, eu sei que cada faculdade tem o seu esquema. Algumas faculdades obrigam os alunos a ligarem as câmeras, outras não obrigam. A minha particularmente não obriga, a gente só liga se a gente quer. Mas eu acho muito interessante que tu faça isso pelo menos uma vez, que o teu professor sabe quem tu é. Isso é muito importante mesmo, porque como essa pandemia está se estendendo muito, às vezes a gente passa um semestre inteiro ali assistindo a aula sem ligar a câmera uma vez, e o professor não sabe nem quem a gente é. Se a gente liga a câmera pelo menos uma vez e conversa com ele vai ficar sabendo quem a gente é, vai ficar sabendo que a gente é interessado, e isso pode ajudar, inclusive, um dia quando você encontrar o seu professor e quiser um estágio, quiser alguma iniciação científica. Então, confie em mim que isso pode mostrar que você é uma pessoa interessada e vai te ajudar. Agora vamos para a dica número 2. Aproveita esse momento para estudar o máximo de conteúdo teórico que você puder com qualidade. Mas como assim estudar com qualidade? Eu vou te explicar. Gente, quem nunca se enrolou no meio de uma semana de provas, que tinha um monte de provas para estudar, um monte de conteúdo e acabou estudando alguns conteúdos meio por cima, só o decoreba da prova, mas não sabe efetivamente aquele conteúdo? Então, aproveita, pega os conteúdos, principalmente os mais importantes, tanto para a vida quanto para a prova da faculdade, da residência. Senta e estuda aquilo de cabo a rabo. Sabe quando tu senta e tu termina de estudar e tu pensa, nossa, agora eu realmente sei isso? Então é isso mesmo. Quando tu tiver mais aulas práticas, isso com certeza vai te ajudar, porque tu já vai ter estudado aquilo e tu vai chegar sabendo já. E vai te gerar, com certeza vai te ajudar para a prova de residência. Então aproveita esse momento que tu tá mais em casa e se dedica a estudar com qualidade. Agora vamos para a dica número 3. Essa dica número 3 é valiosa, hein? Que é a seguinte: tente publicar o máximo de trabalhos científicos que você conseguir. Gente, a pandemia facilitou muito a publicação de trabalho científico. Por quê? Antes, quando os congressos eram presenciais, isso dificultava muito pra gente que é estudante ir nos congressos. Porque, por exemplo, vamos dizer que você é de São Paulo e aí o congresso que você queria era no Rio Grande do Sul. Aí você tinha que se programar para estar presencialmente no congresso, para viajar, e tinha vários congressos acontecendo ao mesmo tempo em várias cidades, então isso dificultava bastante. Agora tá tudo acontecendo online, então isso facilita muito para que tu possa publicar em todos os congressos do Brasil, inclusive do mundo. Tem vários congressos internacionais acontecendo de forma online também. E obviamente não só publicar, você pode assistir também. Mas em relação a assistir, eu indico para vocês que vocês sejam muito criteriosos em relação a isso. Porque tem muita coisa acontecendo de forma online. E não adianta vocês ficarem assistindo um monte de coisa e ficar enchendo a cabeça com um monte de coisa que às vezes vocês não sabem nem o que é. Digamos assim, não adianta tu tá no ciclo básico e ficar assistindo um monte de congresso sobre cirurgia da mão só pra dizer que assistiu o congresso, sabe? Então sejam criteriosos, assistam eventos que vocês acham que vocês realmente vão se beneficiar com o conteúdo, porque como tá acontecendo muitas coisas, às vezes a gente também fica maluco tentando assistir tudo e não consegue dar conta de tudo. Então, com relação a assistir, tentem ser bem criteriosos, mas publicar, tentem achar o máximo de congresso que vocês conseguiram. Os brasileiros geralmente contam mais para publicação, então tentem enviar bastante trabalhos e aproveitar esse momento.
E outro tipo de publicação que eu indico vocês se dedicarem nesse momento é a publicação de artigos, porque com mais tempo em casa a gente consegue se dedicar mais para a escrita. Mas nesse momento, como não está acontecendo a maioria das pesquisas, o artigo que eu indico vocês fazerem nesse momento é o artigo de revisão de literatura. Eu sei que o artigo de revisão de literatura não é o melhor quando se trata de evidência científica, mas mesmo que não seja o melhor, isso já ajuda bastante para você ter uma ideia de como fazer o artigo científico. E óbvio que ajuda no seu currículo também. Às vezes a gente tem aquela ideia de, não, eu tenho que publicar só o melhor possível, uma meta-análise de um ensaio clínico randomizado, e não é bem assim. Às vezes você começar um artigo pelo mais básico vai te ajudar a ter uma base. Então, esse é um outro tipo de publicação que eu indico muito você se dedicar nesse momento de pandemia. Agora, eu vou para a quarta e última dica, que é, se você ainda não sabe inglês, aproveita esse tempo para estudar. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu contei sobre a importância do inglês na carreira médica. Quem ainda não assistiu, vai lá e assiste, que lá eu expliquei tudinho, todos os detalhes do porquê o inglês é importante. Quem já assistiu já sabe da importância do inglês, então aproveita esse tempo que você tá mais em casa para se aprimorar no inglês. Então, gente, essas são as dicas de hoje. Nesse momento, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer e colocar isso em prática. Se vocês gostaram dessas dicas, por favor, deixem um like aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante a continuar produzindo mais vídeos sobre a medicina para vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo todos. E se tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, podem deixar nos comentários também, tá? Até o próximo vídeo.